são os chakras e qual a representação e força deles nas nossas vidas? Bem, gente, os chakras, eles são centros de energia no nosso corpo. Aqui, de maneira energética, eles se comunicam e se conectam com o nosso corpo físico e também o nosso corpo astral através de vórtex. É como se fossem rodas. Em sânscrito é roda, chakra, roda. Então, eles são distribuidores e, ao mesmo tempo, centros de energia que fazem parte do nosso corpo e conecta a energia do prana, que é a nossa energia vital e que nós captamos através do nosso nariz e da nossa respiração. Quando nós inspiramos prana, que é a energia cósmica e energia vital, assim como nós também inspiramos, captamos o prana através do nosso chakra da coroa. Mas os chakras, de maneira geral e simples, para que vocês possam entender, eles são centros de energia que estão dentro de nós e fora de nós. É como se ele estivesse fazendo ali uma cornetinha, vibrando para frente, vibrando para trás. Inclusive, eles vêm aí desde as antigas tradições da Índia, hindus, budistas. Os chakras, eles se conectam muito com a nossa saúde e também com o nosso bem-estar. De maneira geral, nós temos diversos chakras ao redor do nosso corpo. Vamos parar para pensar que nós temos vários encontros, vários pontos de energia no nosso corpo. Por exemplo, a medicina chinesa, a acupuntura, quando faz aquele toquezinho com as agulhas nas nossas orelhas, em outras partes do nosso corpo, isso se faz por pressão ou com as agulhas, porque são esses lugares onde há um cruzamento energético. Nós temos diversos chakras pelo nosso corpo, mas temos 7 que são os principais. Como vocês já aprenderam desde o início das lives, tudo é energia. Energia densificada e materializada, como nós vemos aqui no nosso corpo, e energia mais fluida, leve e principalmente as energias que são mais elevadas, que estão a olho nu, à frente dos nossos olhos, dos nossos sentidos objetivos, aquilo que a gente vê aqui na nossa terceira dimensão. Essas energias, elas são invisíveis. Ah, Ju, mas eu posso desenvolver? Claro que você pode desenvolver. Você pode ter uma mediunidade aflorada, você pode ter uma sensibilidade aflorada, não necessariamente uma mediunidade. Mas, de maneira geral, a energia que está mais densa é aquela que está mais cristalizada e se manifesta, isso é importante também, não é porque a energia está manifestada que ela é uma energia ruim, pesada. Às vezes a gente tem essa ideia. Só que a gente tem que parar para pensar que no universo físico, na Terra, a energia se manifesta de forma física também, para que nós possamos observar essa energia de uma forma mais clara, simples e real. Então, nós temos 7 chakras espalhados no nosso corpo. Eles ficam localizados aqui, ó, ao longo da nossa coluna, ao longo de toda a nossa coluna. Por isso que quando a gente medita, o ideal é que a gente fique como? Com a nossa coluna ereta, fazendo com que esse fluxo de energia se mantenha e principalmente que nós estejamos como? Presentes, alertas, conscientes daquilo que a gente está fazendo. Então, nós temos 7 principais chakras, e esses são os mais importantes, espalhados ao longo da nossa coluna vertebral. Vamos tentar imaginar dessa forma. Cada um desses chakras, ele está associado a aspectos diferentes da nossa vida e também aspectos diferentes, sabe do quê? Do nosso corpo humano. Os chakras se relacionam com a nossa vida e com o perpassar da vida, com as nossas emoções, com o nosso campo mental, mas também com o nosso corpo físico, nosso corpo humano. Os chakras também se relacionam com glândulas e com órgãos. Por isso que, às vezes, quando a gente está com um desequilíbrio nos chakras, a gente manifesta algum tipo de sintoma naquela região, naquele lugar onde o chakra existe. Então, por exemplo, o equilíbrio dos chakras, ele é
essencial, é básico para a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e também a nossa saúde espiritual. Quando um chakra, por exemplo, ele está bloqueado ou desequilibrado, o bloqueio do chakra é a pior situação que pode acontecer. É o nível de maior dificuldade que a gente enfrenta. Mas quando ele está bloqueado, desequilibrado, a gente pode ter diversos sintomas físicos e também emocionais. Por outro lado, se os chakras estão equilibrados e fluindo livremente, a gente pode alcançar um estado total de saúde e bem-estar. Plenitude dos nossos sentimentos com relação às relações humanas que nós travamos, o nosso coração e as nossas emoções. Plenitude da nossa saúde física. Por quê? Porque com esse equilíbrio energético, se comunica também através do nosso sistema imunológico de que ele pode funcionar livremente e bem. Perceba, as nossas imunidades aumentam, o nosso poder interno aumenta e, naturalmente, nós adoecemos muito menos, muito menos. Eu quero trazer, inclusive, aqui para vocês um exemplo meu, um histórico meu. Eu já faço meu alinhamento de chakras com o tarô há muito tempo, pelo menos a cada 3 meses, quando demora muito. Eu faço um processo de manutenção, a gente pode fazer uma manutenção, você não precisa estar fazendo alinhamento dos seus chakras o tempo todo, e não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Eu queria que vocês entendessem que a gente precisa de um entendimento embasado, porque senão a gente simplesmente vai fazer qualquer coisa e não vai adiantar nada, e aí a gente vai achar que aquilo não tem resolução. Não é assim que funciona, não é uma brincadeira. Alinhar chakra e detectar o desequilíbrio não é uma brincadeira. Inclusive, toda a parte de alinhamento de chakras, toda a parte de disfunção dos chakras e como cada pessoa pode fazer o seu alinhamento de uma maneira específica, porque não é simplesmente fazer tudo igual para todo mundo, não funciona desse jeito, porque cada uma vai ter uma necessidade daquele momento. Tudo isso eu ensino dentro da Academia de Magas do Tarô. Por quê? Porque a gente precisa ter um entendimento prévio sobre aquilo que a gente está fazendo. Porque senão, sabe o que a gente faz? A gente fica tentando tapar feridas grandes com band-aid. É como se você pegasse um machucado que está infeccionado e achasse que basta tampar e enrolar a sua perna que ele vai ficar bom. Na verdade, a ferida está ali. Você só não vê mais. Você cobriu, talvez por fora faça até uma casquinha, mas por dentro a coisa está bem complexa. E aí você pode piorar uma coisa simplesmente fazendo a famosa maquiagem, sabe? É como se a gente estivesse ali fazendo uma maquiagem em um problema que é mais profundo. Mas vamos lá, vou trazer aqui para mim. Eu já faço meu alinhamento, minha observação energética há muito tempo já, há muitos anos já. E de forma muito, muito, muito honesta com todas vocês, eu não me lembro a última vez que eu fiquei doente na minha vida. Não me recordo. Aliás, me recordo. Para não dizer que eu estou mentindo aqui, eu me recordo. A última vez que eu fiquei doente foi quando eu peguei Covid ano passado. Eu fui para um evento de trabalho, eu fui para uma palestra em Brasília, e nessa palestra em Brasília eu estava com muitas pessoas ao meu redor e eu acabei pegando Covid. O maior impacto que eu tive da Covid foi nos meus cabelos. Eu tive uma queda de cabelo profunda, meu cabelo era bem comprido, bem cheio, e eu precisei cortar o meu cabelo, porque eu perdi muito, muito, muito cabelo na Covid. Então, isso também é uma característica do que estava mais o que vulnerável em mim. Como eu estava no meio de muitas pessoas e eu peguei a Covid num calor de multidão, tudo aquilo que se relacionou com a minha mente, com a minha conexão espiritual e a representação de memória, porque cabelo, gente, é memória emocional, memória espiritual, memória ancestral. Tudo isso se manifesta através dos nossos cabelos. Porém, depois desse episódio, mesmo antes desse episódio, eu não me lembro quando foi que eu adoeci. A minha Covid foi leve, eu não tive grandes sintomas, todo mundo aqui em casa ficou doente, todo mundo pegou, mas foi todo mundo leve. Ninguém pegou nada grave, graças ao grande universo, a Deus, tudo deu tudo certo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando nós estamos com a nossa energia equilibrada, nós adoecemos quase nada. Nada, nada, nada. Absolutamente nada.
Quando nós estamos com os nossos chakras no lugar, dificilmente a gente adoece, dificilmente a gente tem decepções com as outras pessoas, dificilmente a gente entra num desequilíbrio muito grande ou se mantém no desequilíbrio. Porque tem uma coisa interessante a se dizer: o desequilíbrio acontece a todo instante, quando nós interagimos, por exemplo, com as outras pessoas, com os lugares que nós estamos. Mas a questão é a detecção rápida desse desequilíbrio. Eu detecto o desequilíbrio, então eu volto para o meu equilíbrio. Qual é o problema quando a gente não tem conhecimento sobre isso? A gente se mantém na sombra durante muito tempo. E essa manutenção da sombra é que faz com que a gente fique doente por mais tempo e às vezes desenvolva até uma doença crônica. Depressão, que as pessoas chamam de crônica, fibromialgia crônica, artrite crônica, tudo que for crônico, candidíase crônica, é porque a pessoa se manteve num estado de sombra durante muito tempo na sua vida, ou seja, ela entrou na frequência da doença e lá permaneceu, entende? E por que que isso acontece? Falta de conhecimento, puramente falta de conhecimento, percebe? Então, quando um chakra da gente ele está bloqueado ou desequilibrado, a gente pode ter diversas doenças físicas e emocionais, até mesmo mentais. Mas, por outro lado, se eles estão ali equilibrados, fluindo livremente, a gente consegue alcançar o nosso grande estado de harmonia e também de bem-estar. Os chakras, eles são muito importantes para o nosso centramento, para que nós estejamos conectadas ao nosso estado de presença, para que nós possamos nos perceber como seres que estão vivendo uma experiência humana, mas não são apenas humanos, mas não são também apenas espíritos. Se nós fôssemos apenas espíritos, apenas seres de luz, a gente não estaria aqui, passando por todos os desafios que nós passamos aqui. Nós estamos experienciando a vida justamente para quê? Para que nós possamos evoluir. E até mesmo através dos chakras, nós também evoluímos. Evoluímos, primeiramente, com aquele chakra que é mais básico, até o nosso chakra, que é o mais evoluído de todos, o chakra que está conectado à nossa coroa.